Bom dia, queridos. Vamos dar aí continuidade ao nosso assunto, fazendo uma revisão, não é, sobre sintaxe para a nossa avaliação do dia 10 de maio. É o seguinte, o que é a sintaxe? Muitos de vocês sabem que é o conjunto das relações de combinação, né? Então, que combinações são essas? É a ordenação, a dependência e a concordância que se estabelece entre as palavras e entre as orações, que constitui aí um enunciado. E esse enunciado é chamado de sintaxe. Sintaxe é a parte da gramática que estuda essas relações de combinação, certo? Aí nós temos os termos essenciais da oração. Quais são esses termos? Nós temos o sujeito e o predicado. Os termos integrantes da oração nós temos complemento nominal, os complementos verbais, que são objeto direto e objeto indireto. Temos o predicativo do objeto e o agente da passiva. Termos acessórios da oração, o adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Aí vocês me perguntam, para que todos esses termos servem? Então, para a gente fazer uma análise sintática da oração. A gente sabe a diferença de frase para oração. Frase, ela pode vir em torno de um verbo ou não e ter um sentido completo. Já a oração precisa dos verbos, não é isso? Ela precisa do verbo para que possa ter um sentido. No caso, a palavra socorro. Socorro, vocês entendem, tem um sentido. É uma frase, mas não é uma oração, porque não possui o verbo. E a quantidade de verbos numa frase, já sabemos que possuem aí a quantidade de orações. Então, essa análise sintática, que é da oração e do período, ela é a parte que tem por objetivos examinar as relações que se estabelecem entre as palavras de uma oração e determinar suas funções sintáticas, analisar as relações entre as orações de um período e, de acordo com essas relações, classificar essas orações. Agora, nós temos a diferença entre frase, oração e período. A frase nós já sabemos, que eu já disse antes, a oração também. E o período? Né? O que é o período? O período, ele é a frase formada por orações. Pode ser simples, né? Se formar apenas por uma oração, e pode ser composto, se formado aí por duas ou mais orações. Aí nós temos o conceito de sujeito, que é o termo da oração que funciona como suporte de uma afirmação feita pelo predicado. Quando eu digo, ele é feliz. Quem é feliz? Ele. Então, ele aí está sendo sujeito, que é classificado como sujeito simples. O predicado é feliz. Então, é o termo da oração que, a partir de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito. Então, eu sempre digo a vocês que, para encontrar o sujeito, faz-se a pergunta ao verbo. E logo vocês vão ter aí a resposta. Aqui nós temos um exemplo. A pequena criança contou-se a novidade com alegria no olhar. Quem contou-se a novidade com alegria no olhar? A pequena criança. Né? O que fez a criança? Contou-se a novidade com alegria no olhar. Esse aí é um predicado. E nós sabemos, não é, a classificação dos predicados. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. O predicado verbal é aquele que indica ação. Então, nós temos aí esse predicado é classificado como verbal. O verbo é contou-se, verbo o verbo contar, que indica uma ação. Aí nós temos também a pequena criança, que é o sujeito. Esse sujeito aí é um sujeito simples. Núcleo do sujeito, nós temos aí o substantivo criança, que é o núcleo do sujeito. Aí perguntam, e o que seria a e pequena? O a é um adjunto
adnominal, não é um artigo. E pequena, que é adjetivo, também é um termo do adjunto adnominal. Então, nós temos aí, fazendo a análise sintática, nós temos sujeito simples, a pequena criança, núcleo do sujeito, criança, adjuntos adnominais, a e pequena, predicado verbal, contou-se a novidade com alegria no olhar, e também o núcleo do predicado, que é essencial aí, o verbo contou-se. Os tipos de sujeito, nós já sabemos também, simples, composto, oculto, ou pode ser chamado de desinencial ou implícito, e o sujeito indeterminado e oração sem sujeito, que nós vamos ver no slide próximo. Então, o simples apresenta um único núcleo. Meu avô brigou com os outros fazendeiros. Então, avô aí o núcleo, não é isso? Meu avô, o sujeito. O composto apresenta mais de um núcleo. Os quadros, os livros e os móveis antigos não serão vendidos. Então, tem mais de um núcleo. Então, aí ele é um sujeito composto. O sujeito oculto, ou também chamado desinencial ou implícito, é quando ele não se encontra na frase. Ou, por exemplo, ele está implícito, está escondido. Sinto muito a falta de meus livros. Então, quem sente muito? Eu. Mas aí não está aparecendo, está implícito. Então, a esse tipo de sujeitos damos o nome de sujeito oculto. Indeterminado, quando não se quer ou não se pode identificar claramente a quem o predicado da oração se refere. Temos duas maneiras aí de indeterminar o sujeito, como nós já vimos nas nossas aulas presenciais. O verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a nenhum termo. Por exemplo, procuraram você ontem à noite. Então, o verbo procurar está na terceira pessoa. Estão pedindo sua presença lá fora. Estão também está na terceira pessoa. Ou o verbo acompanhado do pronome se, atuando como índice de indeterminação. Vive-se melhor fora das cidades grandes. Precisa-se de novos vendedores. E a oração sem sujeito, que é o chamado também a oração inexistente, é formada apenas por predicados, nos quais aparecem verbos impessoais. Quais são os verbos impessoais? Os verbos estar, fazer, haver, né? Ou os verbos aqueles que indicam fenômenos da natureza. Choveu pouco no último mês de março. Anoiteceu rapidamente. Ou os verbos estar, fazer, haver e ser, quando indica tempo ou fenômeno natural. Está cedo, faz muito frio na Europa. Há meses não vejo sua prima. São 2 horas da tarde. Ou o verbo também, quando o verbo haver, expressar uma existência. Há boas razões para suspeitarmos dele. Houve vários bate-bocas durante a assembleia. Então, aí são os tipos de sujeito. E vamos agora para a predicação. Essa predicação é o tipo de relação que o verbo mantém com o sujeito da oração. De acordo com essa relação, há 2 grupos. Nós sabemos que tem os verbos de ligação e os verbos de ação. Os verbos de ligação, ou chamados verbos de estado, né, que são aqueles verbos que indicam estado, que nós estudamos também, que são os verbos ser, estar, parecer, permanecer, continuar e às vezes tornar-se. E aqueles verbos que indicam ação, que são aqueles verbos significativos, comer, namorar, lanchar, beber, né, sorrir, contar, cantar, falar, pular, brincar. Todos esses verbos são verbos que indicam ação. E os tipos de predicado, como eu falei antes. O nominal, quando o seu núcleo ele é um nome, né? Quando é que ele é um nome? Quando ele é substantivo, adjetivo ou pronome. E é ligado a um sujeito por meio de um verbo de ligação. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo. As crianças eram espertas. Qual o sujeito? As crianças. Núcleo do sujeito, crianças. O que vai ser eram? O verbo de ligação. E espertas, núcleo do predicado. Ou seja, é um adjetivo que contém uma característica ligada ao sujeito.
Se essa característica espertas está ligando aí para o sujeito, nós temos um predicativo do sujeito, porque espertas está dando qualidade ao sujeito, às crianças. O verbal, quando o seu núcleo é um verbo, seguido ou não de um complemento. Sabemos que os complementos verbais são objeto direto, objeto indireto, objeto direto e indireto. Quando é que o objeto é direto? Quando ele não vem precedido de preposição. E o objeto indireto é quando vem precedido de preposição. Exemplo: as cerejeiras floresceram. Qual sujeito? As cerejeiras. Núcleo do sujeito, cerejeiras. Floresceram aí é o núcleo do predicado. A criançada gostou da comida. A criançada, sujeito, gostou da comida, núcleo do predicado aí, gostou. E gostou da comida é o predicado verbal. Aí a gente faz a pergunta ao verbo. A criançada gostou de quê? Quando você faz essa pergunta de quê, né, esse de aí é uma preposição, é o complemento. Então, da comida é o complemento que se chama objeto indireto, porque vem precedido de uma preposição. O verbo nominal, ele, o núcleo, é um verbo e também é um nome ao mesmo tempo. E se trata de uma característica ligada tanto ao sujeito ou ao complemento como objeto. Exemplo: o soldado voltou ferido. Então, nós temos aí o sujeito, o soldado, núcleo do sujeito, soldado. A gente pode caracterizar aí o, que é o artigo adjunto adnominal. Voltou ferido é o predicado verbo nominal. Por quê? Voltou está indicando uma ação e ferido está indicando o estado, né? Como está esse soldado. Então, voltou aí é núcleo verbal e ferido é núcleo nominal. Por isso, a gente classifica voltou ferido, predicado, verbo nominal. Aí os verbos transitivos, como eu disse, que estão ligados aos objetos direto e indireto. Quando o objeto for direto, lógico, o verbo também vai ser verbo transitivo direto. Quando o objeto for indireto, lógico que o verbo vai ser verbo transitivo indireto. Observe as orações. O Flamengo venceu o Vasco. Cliente reclama de promoção da BCP. Medida em estudo promete alívio para os estados. Então, perceba aí que os três verbos utilizados nos exemplos, eles necessitam de complemento. Se eu dissesse o Flamengo venceu, vocês iriam perguntar quem? O cliente reclama de quê? Menina em estudo promete. O quê? Então, pois quem vence, vence alguém. Quem reclama, reclama de algo. Quem promete, promete algo a alguém. Aí faz-se as perguntas, claro que vai precisar aí de complemento. Então, o transitivo direto, ele exige um complemento sem preposição. O presidente receberá governadores. Prefeitura compra novos computadores. Então, presidente, o sujeito receberá governadores, predicado. Aí você faz a pergunta, receberá quem? Governadores. Então, você fez a pergunta ao verbo receber e não apareceu preposição. Então, governadores vai ser objeto direto. Logo, receberá é o verbo transitivo direto. A mesma coisa acontece com o verbo comprar. Quem compra, compra algo. Comprou o quê? Novos computadores. Quando você fez a pergunta ao verbo compra o quê? Vocês estão vendo que não tem preposição. Então, esse verbo vai ser transitivo direto e novos computadores, objeto direto. O transitivo indireto, ele exige um complemento. Nós já vimos também. Quem obedece, obedece a alguém. Quem acredita, acredita em alguém. Eleitor não obedece à convocação do TRE. Não obedece a quê? A convocação do TRE, que vai ser o objeto indireto.
Logo, obedece será verbo transitivo indireto. A população ainda acredita nos políticos. A população, sujeito, acredita ainda nos políticos, predicado. Acredita em quem? Nos políticos, objeto indireto. Logo, acredita vai ser verbo transitivo indireto. Então, acredita em quem? Então, o em aí é uma preposição. O transitivo direto e indireto é quando possui os dois complementos, o direto e o indireto. Governador perdoa a deputado, traição do passado. Governador, sujeito, perdoa a deputado, traição do passado, predicado. Aí você faz a pergunta, perdoa a quem? Do que? Então, perdoa o que? Ao deputado. A quem? A traição de que? Do passado. Então, tem os dois. Logo, perdoa vai ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, porque faz aí duas perguntas. Empresário doa o que a quem? Então, empresário doa rendimentos, né, do mês a quem? A Unicef. Então, duas perguntas, uma com preposição e outra sem preposição. Logo, o verbo doar nessa oração vai ser transitivo direto e indireto. As vozes verbais, né, são aquelas assim que pode ser ativa, passiva ou reflexiva. A voz ativa é quando a ação ela é praticada pelo sujeito. Quando eu digo o diretor da escola maltratou Alice, né? Então foi uma ação que ele praticou. Ou se eu dissesse também, eu comprei o carro. Então o pronome aí, eu, sujeito, né? Foi quem praticou a ação, fui eu. Então, aí é quando pratica a ação. Então, toda vez que o sujeito pratica a ação, é chamada de voz ativa. A voz passiva é ao contrário. É quando a ação ela é sofrida pelo sujeito. Né? Quando diz assim, ó, o diretor da escola maltratou Alice, ativa. Então, passa aí para a voz passiva. Né? Alice, no entanto, aí vai ser o sujeito paciente, porque ela vai sofrer a ação. Alice foi maltratada pelo diretor da escola. Como eu fiz também o exemplo, eu comprei o carro, eu poderia dizer, o carro foi comprado por mim. Então, quem sofreu a ação? Eu, o sujeito. Então, quando a gente sofre a ação, essa aí faz a voz, é o sujeito paciente. Então, aí nós temos a voz ativa, passiva das vozes verbais e aí temos alguns exemplos aí passado para a voz passiva. Maria fez uma boa prova, aí vem ao lado aí o exemplo da voz passiva. Uma boa prova foi feita por Maria. Maria, que é o sujeito ativo, uma boa prova é o sujeito paciente. Né? Então, aí vocês notam, o que era sujeito ativo se transformou em agente da passiva. Então, o verbo que era simples passou a ser composto. Então, quando é que ele é agente da passiva? Ele vem sempre com a preposição, né? Com por Maria, por mim, pelo diretor da escola, certo? Então, e agora em alguns casos pode aparecer, como eu disse, no lugar do por, a preposição de, certo? E os complementos verbais são aqueles complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Aqui só mesmo para fixar mais esse assunto. Normalmente ele vem ligado ao verbo, sem a preposição. Ele pode ser assim representado pelo substantivo, certo? Quando eu digo assim, ó, passageiros e motoristas atiraram moedas. Atiraram o quê? Moedas. Pode ser por um pronome que seja substantivo. Os jornais nada publicaram. Então, nada aí é um pronome substantivo. Pode ser também quando vem ligado a um numeral. A moça da repartição ganha R$450. Ganha o quê? R$450 é classificado como numeral cardinal. Palavra substantivada. Tem um quê de inexplicável. A gente sabe que a palavra ela é substantivada quando vem antes de um pronome, né? O porquê mesmo, quando ele vem, eu não sei o porquê de tanta confusão. Então, esse porquê aí está sendo
um substantivo, porque vem acompanhado do artigo o. E o objeto indireto é quando ele vem com complemento, ele vem por meio de uma preposição. Então, ele pode ser representado por um substantivo, né? Falamos de vários assuntos inconfessáveis. Falamos de que, olha o de, que é a preposição, também dialogava com elas. Dialogava com quem, olha o com, ou por numeral. É preciso optar por um. Por quem? Por um. Oração. Esquecia-se de que não havia plano em casa. Então, isso aí vocês veem que estão sendo acompanhados, o verbo estão sendo acompanhados por uma preposição. Logo, o objeto vai ser indireto. E o complemento nominal, né, o termo sintático, ele complementa nomes. Que nomes são esses? Substantivos, adjetivos e advérbios. Normalmente, ele vem regido de uma preposição. Olha só, declare seu amor pelo Ceará. Né? Declare seu amor. Então, precisa-se aí de um complemento. Pelo Ceará, esse pelo aí é preposição. A oposição votou favoravelmente ao governo. Olha, está sendo acompanhada aí pela preposição ao. No caso, a preposição a, mais o artigo o, que é a combinação aí. O torcedor tinha fé em seu time. Vocês estão vendo aí o em, certo? Fiquei indiferente à sua desculpa. Então, o complemento nominal, ele complementa só substantivos, adjetivos e advérbios. Por exemplo, amor é substantivo, não é isso? Então, está complementando aí. Favoravelmente é um advérbio. Fé, substantivo. Indiferente, adjetivo. Então, quando acompanha substantivo, adjetivo e advérbio, complemento nominal. Quando acompanha o verbo, complemento verbal. Quais são esses adjuntos adnominais? Então, nós temos o adjetivo, olha aí, antigas, vermelhas, temos o artigo, temos o numeral, né? Por exemplo, se eu dissesse assim: as estrelas iluminavam a noite e pedisse que vocês analisassem sintaticamente. Vocês iam me dizer, as estrelas, as estrelas, sujeito simples, estrelas, núcleo, iluminavam a noite, predicado verbal. Iluminava o que? A noite. Então, a noite, objeto direto, iluminavam, verbo transitivo, direto. E as, que está aí em negrito, vai ser o que acompanha o sujeito, que é o adjunto adnominal. Pode ser também o pronome adjetivo, olha aqueles, essas. Uma locução adjetiva também, certo? Temos outros exemplos aqui, ó. O espetáculo de dança foi suspenso até segunda ordem. Então, de dança vai ser o adjunto adnominal. No desfile, 2 garotas vestiam calças e camisetas brancas. Então, 2 é número, não é isso? E brancas, adjetivo. Então, vai ser adjunto adnominal. E os adjuntos adverbiais são aqueles que indicam circunstâncias. Né? Circunstâncias de quê? Nós temos os advérbios de negação, advérbio de afirmação, de modo, de intensidade. Então, se eu dissesse assim, hoje choveu bastante. Hoje, nesse caso, vai ser um adjunto adverbial, porque indica um advérbio de quê? De tempo. Eu estou aqui. Aqui indica um advérbio de lugar. Então, vai ser um adjunto adverbial. É o seguinte, eu não vou passar, certo? Não vou passar atividade nenhuma para vocês. Gostaria que vocês assistissem a nossa videoaula e que no dia 4 eu vou pedir a vocês a atividade avaliativa. Então, assistam, certo? Com bastante afinco, levem a sério, se cuidem, fiquem em casa,
Vamos orar para que isso tudo passe rapidamente, né? Sei que está sendo difícil para vocês, como também está sendo difícil para nós, mas estamos tentando fazer o melhor para vocês, para que vocês não saiam prejudicados, nem a gente também. Agora assistam realmente, tá bom? E eu vou passar no dia 4, porque essa aula agora é do dia 28. Vocês têm até uma atividade para me entregar, atividade que eu mandei com o cabeçalho da escola, para que vocês me entregassem dia 28, né, sobre gêneros textuais. Mas aí, no dia 4, ou é 5, porque 5 que é de gramática, eu vou passar a atividade avaliativa. Nós já estamos fechando as nossas aulas da primeira unidade hoje, tá bom? E no dia 4 eu vou passar a atividade, não vou passar vídeo nenhum, só vou passar mesmo a atividade avaliativa, para que vocês façam e me enviem, certo? No dia 10 de maio, que é o dia da nossa avaliação. Tá bom? Um beijo a todos. Estou com muitas saudades de vocês.